Então, gente, vamos hoje para o governo da Dilma Rousseff, né? A Dilma, ela governou por dois mandatos também, né? Um primeiro que vai de 2011 até 2014 e um segundo mandato que é de 2015 e 2016, quando ela passa pelo processo lá que a gente vai ver, né? O processo de impeachment e tal. Certo. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz lá com o Fernando Henrique e com o Lula, né? Lembra que a gente dividiu em primeiro e segundo mandato e que a gente dividiu em economia, em sociedade, em política e tal. E aí a gente vai encaminhando e agregando os fatos, juntando para a gente chegar lá no finalzinho e tentar entender o que aconteceu, né, e quais são as possíveis interpretações, né, sobre o fim do mandato dela. Tá, vamos só retomar uns detalhes lá do período anterior, né? Então vocês viram que a gente vem numa leva de presidentes aí daquilo que a gente chama de República Nova, ou redemocratização. Então vocês viram Sarney, vocês viram Fernando Henrique, vocês viram o Itamar Franco, né, antes do Fernando Henrique, vocês viram a dobradinha, né, do Fernando Henrique, aí vocês viram o Lula, e aí o PT chega ao poder desde lá das primeiras competições lá que aconteceram em escala federal, né? O Lula assume lá em 2002 e fica até o final de 2010. Quais são as grandes marcas aí desse período aí, dos anos 2000, do PT e do Lula? A gente viu coisas como Bolsa Família, Fome Zero, a gente viu as questões dos BRICS, né, Brasil, lembra? Brasil, Rússia, Índia e tal, que são os países emergentes. A gente viu a questão das commodities, né, as matérias-primas que são exportadas, né, que elas são imperecíveis, tal. Isso faz crescer a economia brasileira, isso atrai investidores aqui investidores internacionais aqui para o Brasil. A gente viu no plano político a questão do mensalão, né? Vocês viram lá as medidas que foram aprovadas, né, contra figurões do partido do PT. Vocês viram que o PT tem um racha, né? Então, o PT, ele tem pessoas que continuam no PT, pessoas que vão para o PSOL, que criticam a corrupção do PT e que criticam também essa aproximação do PT com essa macroeconomia neoliberal, tal. Então, basicamente, são essas duas críticas, né? A gente viu que o PT é um partido de centro-esquerda, que flerta com a direita, com o neoliberalismo, e que tem um viés social progressista, né, em relação à questão da mulher, do negro, dos indígenas, tal, para além da questão política e econômica. A gente viu ainda, naquele período, o Minha Casa Minha Vida, a gente viu o ProUni, a gente viu o Reúne, SISU, vários planos do segundo mandato do Lula, né, relacionados às questões sociais. A gente viu o PAC, né, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, né, que era aquela taxa de reinvestimento, né, na infraestrutura do país, para construir hidrelétricas, ferrovias, enfim. A gente viu a questão das privatizações, né? A gente viu também, lembra da Marolinha? Em 2008 teve uma crise mundial que começa no setor imobiliário dos Estados Unidos e vai se alastrando para o mundo. Aí o Lula disse, aqui em 2008 só uma marolinha aconteceu, não veio um tsunami, né? Não veio uma desgraça econômica tal. E aí lembra que os críticos lá em 2008 diziam, aguardem, isso daí vai dar problema lá na frente, né, a onda vai chegar. Pois é, e aí a gente vai ver o que vai acontecer no governo da Dilma, então. A gente viu a questão do pré-sal. Lembra? O pré-sal encontra toneladas e toneladas de petróleo de altíssima qualidade, né? Pois bem, entre altos e baixos, no governo do Lula, ele tem uma popularidade muito grande.
internamente e internacionalmente, certo? Nesse sentido, então, ele emplaca a Dilma para as eleições. Uma mulher. Ela era ministra, né, líder da Casa Civil. A Casa Civil, ela existe para assessorar o Poder Executivo, né? Enfim, então ela tinha uma relação muito próxima com o Lula indica ela vai para, ela lança a candidatura, vai para as eleições, disputa ali com o José Serra. Lembra, o José Serra é aquele lá dos planos do Fernando Henrique Cardoso, no governo do PSDB, né? Que fez lá as questões voltadas para a questão da saúde, né? Pois bem, eles dois vão para as eleições, a Dilma vence, né? Digamos que é uma extensão do Lula, né? A primeira presidenta do país. O lado progressista, né? Comemora a primeira mulher, né? A se tornar presidente do Brasil, tal. Sempre foi um país patriarcal. Enfim, essas interpretações. Então, com o tempo, quando ela assume, né, ela passa a se distanciar politicamente e economicamente de como Lula fazia política lá nos anos 2000, e a gente vai ver mais ou menos aqui, né. Pois bem, ela se torna presidente. Então, como eu disse lá inicialmente, de 2011 até 2014, certo? Vamos pensar o governo dela socialmente, depois vamos pensar economicamente, para depois pensar politicamente, certo? Socialmente, lembra, é um partido de centro-esquerda, é um partido progressista, e, portanto, o lado social vai ser muito pensado, não é? Então, além das situações sociais que já existiam lá no governo do Lula, né? Lembra? Bolsa Família, ProUni, Reúne, Sisu, as cisternas, né, do Nordeste, etc. A Dilma Rousseff, ela vai lançar o segundo plano, que é, o primeiro já existia, né, que era o Minha Casa Minha Vida. Ela vai criar o Minha Casa Minha Vida 2, que a gente já viu lá atrás no segundo governo do Lula, né, quando a gente comentou lá da questão das facilidades de financiamento para a população comprar suas casas. Então, quer dizer que é um plano que dá continuidade aos problemas da habitação no país, né? Então, Minha Casa Minha Vida 2. Minha Casa Minha Vida 2. Além disso, vocês precisam entender também a questão de um outro plano dela, que é o Água para Todos, né? Que, de novo, tem um vínculo lá com o período do primeiro governo lá do Lula, associado lá ao Fome Zero, e que tem a ver com a lógica de construir cisternas para a população do Nordeste, né? Então, olha lá, Água para Todos. Um outro plano de governo tem a ver com a questão da educação, que é aquilo que a gente chamou de Pronatec, né? Então, Pronatec era um projeto nacional de desenvolvimento, né, da educação em torno das escolas técnicas, formação de escola técnica, além das questões da universidade, que já haviam sido pensadas lá no segundo governo do Lula, né? Agora ela vai passar a investir essa questão na questão do conhecimento técnico, não do conhecimento universitário. Aquilo continua, aí ela acrescenta isso além. E tem também um outro projeto chamado Mais Educação. O Mais Educação promovia ali, era pensado no sentido de tornar as aulas em período integral, né? Então, Minha Casa Minha Vida 2, Água para Todos, Pronatec, Mais Educação, e um programa chamado Mais Médicos. Esse também, mais para frente, a gente vai ver, vai ser bem questionável. Será que vale a pena? Será que não vale a pena, né? Tem pessoas que vão apoiar e tem pessoas que vão criticar.
porque a proposta inicial do Mais Médicos era, digamos assim, importar médicos, né? Então, os críticos vão dizer assim, tem que formar médicos aqui dentro. Mas é aqueles que apoiam o plano Mais Médicos dizem, a gente não pode esperar, a saúde tem pressa, então vamos trazer essa mão de obra, né, externa para trabalhar aqui, para poder ter médicos nos hospitais, né? E aí fica essa crítica, né? Adianta ter médico, mas não ter hospital, enfim. A questão o plano é mais médicos, que vinham importados, portanto. Pois bem, ela também faz um reajuste do salário mínimo, na época lá, R$ 545, tal, e socialmente ainda a gente vivenciou a questão da Copa, né? Além dos planos, né, esses planos todos, né, Bolsa Família, ProUni, Reúne, Sisu, Mais Médicos, Pronatec, etc, 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 socialmente tudo isso, investimentos com essa questão, a gente vivenciou lá a famosa Copa de 2014, né? Naquela em que o Brasil tomou a sua lavada lá, lembra da lavada? Do 7-1 na Alemanha, né? Contra a Alemanha. Inesquecível brasileiros tal. E enfim, essa questão da Copa, ela superaqueceu a economia, né? Ela voltou os olhares estrangeiros aqui, né? Muita crítica também pelos gastos que o governo tinha em relação à construção dos estádios, né? Em relação à questão dos aeroportos, né? Que também receberam estímulos para poder receberem as pessoas, tal. Enfim, ao mesmo tempo que tem um aquecimento, um superaquecimento da economia, tem também os gastos para poder dar conta com isso tudo. Mas lembra que, dentro da lógica do governo do PT, existe o dinheiro, por exemplo, do pré-sal, do petróleo, né, que está grande nesse período, né. Pois bem, então são essas as questões sociais, né? Copa do Mundo, Pronatec, mais educação, água para todos, etc., além daqueles que já vinham lá dos dois governos anteriores do Lula. Certo. Só que aí quando a gente vai pensar o lado econômico agora. Quando a gente pensa o lado econômico, basicamente é aquela lógica que a gente sempre vem falando e descrevendo desde ali do Fernando Henrique. Do primeiro, do segundo governo do Fernando Henrique, e a mesma coisa para os dois governos do Lula, e a mesma coisa para os dois governos da Dilma, e ainda hoje, né, até os dias de hoje, que tem a ver com aquele gráfico da macroeconomia neoliberal. Né? Então, os estados, eles devem interferir totalmente na economia, ele tem que deixar a economia totalmente livre, ele tem que interferir minimamente, ele tem que interferir em alguns setores só. Enfim, existe um espectro muito grande da esquerda e da direita apoiando ou defendendo cada uma dessas situações que a gente está descrevendo aqui, né? Do Estado interferindo mais ou menos em determinados setores, tal, para mais ou para menos. A questão é que o governo da Dilma passa, de certa maneira, em determinados momentos, a interferir, né, nessa economia, ainda que a gente esteja num plano de neoliberalismo, né, de liberdade econômica. Um exemplo claro dessa aproximação com essa mentalidade de neoliberalismo são as concessões que o governo da Dilma fez para as propriedades privadas ligadas aos aeroportos, na época da Copa do Mundo, por exemplo, né? Enfim, mas ao mesmo tempo ela tentava controlar, reduzindo, aumentando principalmente as taxas de juros para tentar controlar a inflação, que aliás ali beirava em torno do quase 6%, em torno de 6% de inflação,
E ela recebeu críticas em relação a isso. Então, ela tenta elevar a taxa de juros para dar uma controlada nesse sentido. Enfim, de novo, como que a gente pensa? Prós e contras, sempre vai ter gente para condenar e sempre vai ter gente para apoiar, não é? Lembra que política, economia não é o preto no branco, o certo e o errado. Toda atitude que se toma tem prós e contras, ainda mais quando o mundo está mais complexo, né? E as coisas estão muito interconectadas. Portanto, não dá para a gente ser simplista, certo? Pois bem, lembra que eu falava sobre a marolinha, lá em 2008, que alguns especialistas em economia já apontavam, né, os problemas da fala do Lula, né? Então o Lula, ele dizia, olha, aqui foi uma marolinha, o Brasil está bem, temos o pré-sal, né, e a Dilma ganha as eleições, popularidade grande. Pois bem, mas agora com o governo da Dilma, digamos que essa onda de crise econômica começa a se aproximar muito mais. Não apareceu lá, mas está aparecendo cá, não é? E então, digamos que a Dilma ela passa a enfrentar economicamente um momento desfavorável, né, para a economia durante o período dela, né? Então a gente está falando dessa questão econômica, lembra? Na lógica neoliberal, essa questão dos investimentos sociais que a gente estava falando, isso tudo é grana rolando, gente, né? É capital rolando para fazer valer o Bolsa Família e o Pronatec sei lá, o ProUni, Minha Casa Minha Vida, todos os projetos sociais desse governo, né? Tá. Ainda na questão econômica, a gente pode pensar um estímulo ao setor energético da economia, né? Então, muito investimento na questão do biodiesel, por exemplo, e na questão do etanol, né? Então, tecnologias nacionais que passam a se desenvolver e que ganham uma projeção internacional, não é? No sentido de elogios, né? Essa projeção internacional de um mundo querendo observar esse momento energético no Brasil e aprender com o Brasil muitas vezes, né? Não quer dizer que é um cenário favorável a Dilma nesse sentido ambiental, até porque existe o discurso ambientalista voltado nesse momento mundial, né, de redução de poluentes, né? E a Dilma entra nessa lógica. Pois bem, então você está ouvindo eu falar, você fala, professor, peraí, tem Bolsa Família, tem Bolsa Escola, tem ProUni, tem universidade crescendo, tem facilidades de acesso à universidade, educação, tem mais médicos, tem Pronatec, tem água para todos, tem petrolão, desculpa, tem, o ato falho, né? Tem pré-sal. Então, o que aconteceu? Pois bem, aí vem o outro lado da moeda agora, não é? Que faz a gente tentar minimamente apresentar aqui os fatos para, a partir daí, pensar, repensar a partir do seu espectro político aí, não é? Em 2013, acontecem as jornadas de 2013, né? Então, alguns chamavam de Primavera Brasileira, mas o que acabou entrando para a história foi o termo Jornadas de 2013. Tudo começa com manifestações, né? As pessoas começam a ir às ruas, com pouca gente, pelo aumento da tarifa do ônibus em São Paulo. No caso do aumento da tarifa em 20 centavos, né? A mídia mostra, aquilo ganha corpo, aquelas manifestações começam a virar passeatas, e no prazo de aproximadamente uma semana, aquilo toma São Paulo, toma o Rio de Janeiro, toma o Brasil.
As pessoas vão à rua, às ruas, aos milhões. Então, isso que a gente está chamando de jornadas de 2013. Ali, aquela massa que inicialmente dizia, não queremos, né, o aumento dos 20 centavos, aquela massa começa a mudar o discurso e dizer coisas do tipo, não é só pelos 20 centavos. Quer dizer que aquilo ganha uma outra conotação, um outro sentido. Né? Inicialmente era um grupo específico reclamando de algo específico. Agora não. Agora juntou tudo. Todos os espectros políticos ali, né, conservadores, progressistas, direitistas, esquerdistas, extremistas de um lado e de outro, cada um com a sua bandeira lá, cada um com a sua fala, cada um com a sua reclamação, né? Então virou uma coisa, um discurso genérico. E no meio disso tudo, gente esclarecida, analfabetos políticos, gente que sabia o que estava fazendo, gente que ia lá para, sei lá, para curtir, tirar foto, hashtag eu fui, né? Tem de tudo, né? Tá indo para uma balada. E isso toma conta do Brasil, então, a ponto de as pessoas começarem a falar, o gigante acordou, falas da época, né? O gigante acordou, ou não são só pelos 20 centavos, ou não vai ter Copa, né? E com discursos genéricos do tipo contra a corrupção. Não, mas peraí, qual a corrupção? Em que área? O que é corrupção? Não, né? É, pela saúde, ou pela educação. Então, são temas genéricos indo para as ruas ali. Né? Eles querem educação e saúde no padrão FIFA, termos da época também, né? Lembra? Por que padrão FIFA? Lembra que o padrão FIFA para construir os campos com alta qualidade, né? Então eles querem o padrão FIFA ali na educação, o padrão FIFA na saúde. Então são falas que surgem ali no meio daquelas vozes, não é? E que vão fomentando as articulações políticas, os sentimentos, os ódios, muitas vezes, né, o desentendimento. E nesse contexto dessas manifestações gigantescas, surgem a figura dos black box, não é? Que eram pessoas que vinham mascaradas e que praticavam atos de violência, queimavam bancos, jogavam pedra, queimavam os lugares, né, os ambientes, os comércios, começou a ficar perigoso, né? Pessoas começam a entrar, invadir para roubar televisão, por exemplo, né, dentro de um comércio. E aí, enfim, isso meio que faz uma boa parcela da sociedade ir recuando diante dessas manifestações. Enfim, de novo, várias interpretações sobre esse fato específico, né? Então, desajuste social, vandalismo, tá certo, tá errado, enfim, lembra? São várias emoções, com vários palpites, né? Em relação a isso e em relação a tudo isso que a gente está contando aqui, né? Dos planos econômicos, dos planos sociais, das manifestações, tem de tudo no meio desse caldeirão, né? Chamado Brasil e população brasileira, tal. Pois bem, quer dizer então que economicamente, politicamente, a gente viu, né? Então tá bom, água para todos, e o ProUni, e o Mais Educação, e o Mais Médicos, e o Pronatec, Bolsa Família, e muito dinheiro lá com o pré-sal, mas, por outro lado, olha o gatilho que foi as jornadas de 2013. O gatilho para o que vem depois, não é?
Então, 2013 é um ano bastante importante. É um ano que é um marco, assim, pelo menos nessa fase, né? Que a gente chama aqui de República Nova, tal. 2013, isso. Em 2014, teve eleições, né? Não é teria, é que eu já estou pensando com a cabeça de 2013, né? Mas 2014 teve eleições. E em 2014, então, vocês vão ver lá que os dois candidatos vão ser a Dilma, de novo, né? E o Aécio Neves, pelo PSDB. Mas, enfim, antes de eu comentar as eleições, em 2014 surge aquilo que a gente chama de Lava Jato. Algumas pessoas, mais para frente, você vai ver que vão chamar de uma forma pejorativa de Vaza Jato, né? Afirmando que teve corrupção na Lava Jato, enfim. Agora, vamos tentar entender aqui, no momento 2014, a Lava Jato. A Polícia Federal passa a investigar alguns crimes, né? Em relação ao governo, em relação às questões políticas, em relação às questões econômicas, porque lembra, em 2013 não teve o gatilho, né? Não teve as jornadas lá, falando lá da educação, da saúde? Pois bem, vamos investigar aqui na Lava Jato em 2014, ano de eleição. Imagina a confusão, né? Que vai ser essa eleição. E então eles começam a investigar crimes, né? Crimes como crimes contra as finanças públicas, né? O dinheiro desviado dos impostos, crimes de falsidade ideológica ou de pessoas enganando pessoas para ter benefício material, dinheiro, poder, enfim. Lavagem de dinheiro, né? Então, investigando crimes de lavagem de dinheiro, que é quando uma pessoa, ela encobre, ela esconde a origem do dinheiro. Ela não fala, ela não declara. Mas também a Polícia Federal investigando propinas. Então, quer dizer, as pessoas, uma determinada pessoa, um exemplo, vai lá, paga uma propina para o outro, ou ficar calado, ou omitir um determinado privilégio, um determinado comportamento escuso de quem está tentando pagar a propina. Enfim, desvio de fundo monetário, superfaturamento, investigação em cima de superfaturamento, né? Então, superfaturamento é assim, para a gente dar um exemplo simples. Eu vou construir uma ponte, exemplo. A ponte custa X. Para eu conseguir esse dinheiro X, digamos que eu digo que vai custar X mais 10 para o governo. O governo vai lá e repassa a verba para as construtoras, para as empreiteiras, para elas construírem lá uma ponte. O valor é X. Mas, e aqueles 10? Para onde foi? Para onde vão esses mais 10? Não é? Que vem do governo, que arrecadou de impostos do público. O público, as pessoas pagam imposto para o governo. O governo vai lá e fala, a construção é X mais 10, está aqui X mais 10. Só que, na verdade, não é X mais 10, né? Na verdade, é X. Então, isso que a gente está chamando de superfaturamento, né? Então, quer dizer que a Polícia Federal, diante daquele gatilho lá da população, começa a investigar com a questão dos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, propina, desvio de fundo, superfaturamento, etc. Certo? E no meio disso tudo, começa a surgir, né? Claro, começa a surgir os problemas. E aí entra para a história, já nesse fim de governo da Dilma, um termo criado ali, cunhado pela Lava Jato, que é o termo petrolão. Lembra? Petrolão, petróleo no Brasil tem a ver com o pré-sal. Lembra lá na época do Lula, que foi encontrado o pré-sal?
muito petróleo, muito dinheiro, na ordem dos, para além dos trilhões. Pois bem, desvios de verba, propinas, lavagem de dinheiro em relação a isso, que envolvia as construtoras de obras, as empreiteiras, né, a construtora mais conhecida era uma empresa chamada Odebrecht, muito investigada e com muita sujeira ali, quer dizer que o setor empresarial da Odebrecht, né, passa a ser investigado e condenado ali na, na, no tal do Petrolão pela Lava Jato, mas também políticos, em todos os níveis, executivo, legislativo, nos níveis estadual, federal, que envolviam vários partidos, PP, Partido Progressista, PMDB, PSDB e, é claro, o PT. Então, Congresso, governadores, ministros, todos envolvidos com essa grande corrupção acontecida na época do governo da Dilma em relação à questão do pré-sal, em relação à questão do petróleo retirado do pré-sal. E daí o nome Petrolão. Quando a gente fala de Petrolão, a gente está falando da corrupção em torno da Petrobras durante o governo da Dilma. Certo. E aí a gente começa a descobrir coisas, né? Como, por exemplo, paraísos fiscais em Angola. Então, paraíso fiscal é quando alguém, normalmente um político, né, tem uma conta bancária escondida, que ninguém sabe, não é? Então, ele não vai declarar a renda dele ou depositar no Banco do Brasil. Vão investigar, vão saber onde está. Então, ele cria um paraíso fiscal, lá nos bancos, nesse caso, nos bancos de Angola, do país da África, né, chamada Angola, tal. Passa a se descobrir coisas como através de quebras de sigilos, né, todas essas relações, né, que a gente estava descrevendo aí, de propina, de chantagem, de desvio de verba, enfim. Então, quer dizer que a quebra de sigilo é uma estratégia, né, você quebra o sigilo, existe um sigilo ali, ninguém pode mexer na sua conta. Então, quebra o sigilo, você descobre, e aí você descobre lá os paraísos fiscais, né, o dinheiro desses políticos envolvidos, desses empresários envolvidos, né, enfim. E, então, quer dizer que é uma técnica para descobrir, que é a quebra de sigilo. Uma outra técnica é aquilo que a gente chama de delação premiada. Então, o que é uma delação premiada? É uma técnica que a justiça utiliza para tentar descobrir situações. Então, tem alguém lá sendo acusado. Aí um culpa o outro, que culpa o dois, que culpa o três, que culpa não sei quem. Então, todo mundo vai ser investigado. E aí fica combinado assim, ó, vamos lá, cada um vai dar o seu depoimento, né? Se você entregar lá ao seu parceiro nisso, naquilo, você tem a sua reduzida os seus prejuízos diante da justiça, não é? Então, essas pessoas começam a bater a boca nos dentes, começam a falar, ele fez isso, ele fez aquilo, é a tal da delação premiada, não é? Então, quer dizer que através da delação premiada e através da quebra dos sigilos, a Lava Jato começa a descobrir essas questões todas relacionadas ao petrolão, que envolvia lá PMDB, PT, PSDB, empresários, construtoras, empreiteiras, não é? Pois bem, isso tudo vem à tona. Então, repara que de um lado a gente... Então, olha só como é complexo, gente. De um lado a gente tem planos de governo, economia que vai bem, obrigado, setor energético que vai bem, obrigado, né, a questão da Copa, aeroporto, chamando atenção, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, projetos sociais, mas por um outro lado, o gatilho de 2013 fez aparecer na Lava Jato todos esses problemas que a gente está falando. E é nesse contexto que vai ter eleições em 2014.
não é? Fim de 2014. Uma grandiosa confusão. Porque, lembra, quem são as pessoas nesse caldeirão chamado Brasil? Mais esclarecidas, menos esclarecidas de esquerda, menos esclarecidas de direita, menos esclarecidas progressistas, menos esclarecidas é, conservadoras, e a mesma coisa do outro lado, né? Mais esclarecidas no nível judicial, no nível administrativo, no nível antropológico, sociológico, né? De esquerda, de direita, de centro-esquerda, autoritária, conservador, tudo isso nesse caldeirão vai julgar quem vai ser o próximo presidente ou a próxima presidenta. Num momento de efusão emocional muito grande por parte de todos esses, em meio a pessoas tentando descobrir a verdade, em meio a pessoas blefando, em meio à mídia, tentando, as mídias, né, que também têm lá os seus interesses, tanto para um lado quanto para o outro, progressista, conservador, etc., né, esquerda, direita, centro-esquerda, enfim, toda essa confusão tentando julgar. E é claro que cada um, num ambiente democrático, vai dizer, ó, a partir do seu horizonte de classe, a partir do seu... Quando eu digo horizonte de classe, eu me refiro àquilo que a pessoa conhece, né, em termos de política, de economia, de etc., né? Então, vai desde lá das pessoas mais simples até o alto escalão, né, que pode ter mau caráter ou bom caráter no meio dessa escalada das pessoas mais simples até lá o alto escalão das pessoas, né, importantes e poderosas. Nessa escala, tem pessoas de bom caráter, mau caráter, nervosas, tranquilas, que têm paciência, que não têm paciência. E são essas, então, que estão tentando fazer a coisa acontecer no meio desses dois lados, né? O lado mais progressista social, que alguns defendem e acreditam que está indo bem, e o lado lá das corrupções. Então, uns vão falar, a culpa é do PT, a culpa é do PMDB, não, a culpa é só do PT, a culpa é só do PMDB, a culpa é só da Odebrecht, a culpa é só dos empresários. Olha a grande confusão. Então, imagina as eleições de 2014. É nesse, é nesse, é nesse contexto, né, de 2014, que o Aécio, do PSDB, vai disputar contra a Dilma, do PT. A Dilma tentando a reeleição, então. Pois bem, vocês entenderam que a insatisfação está grande. Vocês entenderam que a tensão social está grande, está tenso, não é? É ali que começa a brotar a tal da polarização. Quando as pessoas vão opinar, né? Opinar no sentido de palpite, ou opinar no sentido epistemológico, né? Epistemológico que é de propriedade na fala, não é? Quando a gente vai, nesse caldeirão chamado Brasil, emitir uma opinião com juízo, com propriedade, ou sem juízo, sem propriedade, vão surgir lá, basicamente, os dois grupos. Por isso que a gente chama de, esses dois polos, né? Por isso que a gente chama de polarização política. Que, genericamente, as pessoas chamam de esquerda, ou esquerdas, e a direita. Né? Então, sei lá, se a gente for pensar, programas sociais, tá certo ou tá errado? Né? Água para todos, Pronatec, mais educação, Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, tá certo ou tá errado? Isso é um investimento que o governo deve fazer ou isso é um gasto que deve ser evitado? Cada parcela da sociedade, né, as pessoas mais necessitadas, ou classe média, ou elite, vão ter um olhar sobre isso. E cada um desses, seja de esquerda, de direita, progressista, conservador, vão lançar um olhar sobre isso. Então, imagina, né? Programa social, é gasto ou é investimento? Pré-sal, né? Vale a pena? Não vale a pena? É investimento? Não, tem que pegar a grana do pré-sal para investir na sociedade, tem que pegar a grana do pré-sal, do petróleo, né? Para investir, sei lá, na questão política identitária, ou com
é com grandes investidores, é dinheiro corrupto, não é dinheiro corrupto, tá certo? O que fazer com tanta grana, né? Investir na educação, no transporte, investir, se associar naquela macroeconomia do neoliberalismo com investidores externos, cada um interpreta à sua maneira, com um grau de capacidade argumentativa maior ou menor, defendendo um interesse coletivo ou individual. Então, isso gera, num ambiente menos democrático, menos dado ao diálogo, isso para tentar compreender toda essa complexidade, isso gera desconforto, isso gera briga, isso gera, né, a confusão toda. E enfim, é um clima de muita tensão, né? Existe também o argumento de que a esquerda, essa esquerda progressista, né, centro-esquerda progressista, está há muito tempo no poder, porque já foi desde 2002. Nós estamos aqui em 2014. Então, alguns começam a falar, isso é ditadura, não é ditadura, você está entendendo? No meio da confusão, cada um vai dar um nome para aquilo que está entendendo a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, a partir do seu horizonte de classes, a partir da sua narrativa. Qual a narrativa que eu tenho de política? É assim que eu vou, é com essa lente que eu vou enxergar a situação que está acontecendo no Brasil. Essa lente, ela é mais elaborada, ela é menos elaborada, ela está rachada, ela é limpa, ela é de alta qualidade. A partir disso é que as narrativas são mais pobres em termos argumentativos ou mais ricos em termos argumentativos. E eis a democracia, ela funciona dessa maneira, em meio a essa confusão toda, né? E no meio disso tudo, as mídias, né? As mídias dando lá suas opiniões. Lembrando que as mídias também são o quê? De direita, centro-esquerda, são conservadoras, são progressistas, tem de tudo no meio, né? Então, quer dizer que é uma grandíssima confusão. Agora, assim, para a gente, como é muita informação, vamos tentar entender aqui pontos importantes, né? Então, de um lado, projetos sociais, certo? De outro lado, economicamente, o Brasil, entre altos e baixos, tem lá tentativa de controle de taxas de inflação e tem lá uma boa projeção, por exemplo, no setor energético, elogios para a área ambientalista, por exemplo, né? Aí vocês viram o gatilho, que foi as jornadas de 2013, né? Por causa das manifestações, que acabaram mostrando o outro lado da moeda, que é a corrupção, que alguns vão dizer que está localizada no governo do PT e no governo da Dilma, e outros vão dizer que é uma corrupção estrutural, que existe desde que Brasil é Brasil, e que apareceu agora por causa da ganância pelo petróleo, né? E alguns vão interpretar, na época do ouro, era a mesma lógica, só que não tinha redes sociais, por exemplo, para informar pessoas, né? Então, imagina a quantidade de ouro que foi encontrada lá. Então, quer dizer que são várias espécies de argumento que vão se juntando no meio disso tudo. No meio dessa confusão, existem interesses políticos. Claro, é natural, é da natureza da política. A política funciona dessa maneira, com interesses para cá, para lá, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, enfim. Fazendo mau uso da política, muitas vezes, através da corrupção, ou fazendo bom uso da política. Quando a gente fala mau uso da política, a gente fala em politicagem. Quando a gente fala de bom uso da política, a gente fala da política bem pensada. Então, a gente precisa não confundir os termos, né? Politicagem e política. Enfim, em meio a esse bafafá, em meio a esse furdúncio, em 2015 já, depois que a Dilma venceu as eleições do Aécio, né? E que gerou uma insatisfação muito grande, né? Uma agitação política muito pública, muito grande e tal. É aprovado o pedido de impeachment.
Então, assim, o presidente da Câmara dos Deputados, que leva o nome de Cunha, ele aprova lá o pedido de impeachment, né? A gente está acabando já, tá bom, gente? Calma aí. Lembrando que o Cunha, ele mentiu para a CPI, ele tinha contas escusas também, suspeitas tal. Lembra, no meio disso tudo, a gente está vendo que não tem santo, não é? Não dá para a gente demonizar ou santificar ninguém. É isso. Agora, ele é o presidente da Câmara, né? Dos deputados. E então ele abre o processo de impeachment. Então vamos investigar aqui o governo da Dilma, né? Lembrando que o Cunha é do PMDB, né? Portanto, ele não concorda com o projeto petista. Então tá. E qual é a acusação, então? Né, em relação a Dilma especificamente, ao governo dela. Então, é aquilo que a gente chama de pedalada fiscal. Tá. O que é a pedalada fiscal? Como funciona a pedalada fiscal? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem o governo que arrecada impostos, né? Imagina um cofrão, né? O governo arrecadando impostos. O governo, ele faz o repasse para os bancos, porque os bancos vão dar lá o dinheiro para as pessoas para cumprir lá os benefícios, os programas sociais. Então é assim, pensa assim, governo, bancos e as pessoas, né? Então o governo ele faz um repasse mensal para o banco. Ele não recebeu o imposto, ele pega esse dinheiro e repassa para o banco. E o banco vai lá e distribui para as pessoas vão na lotérica e retiram lá os benefícios dos programas sociais, Bolsa Família e todos aqueles projetos sociais que a gente falou. É assim que funciona, né? Pois bem, só que desde a época do Fernando Henrique, né, através da lei lá da responsabilidade fiscal, os governos eles precisam dar satisfação desse repasse. Lembra, o governo não passa para os bancos, ele não faz o repasse para o banco, sei lá, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, ele faz esse repasse. Então, o que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal é quando o governo atrasa o repasse, ele segura, ele não faz o repasse. Não é? Então, quer dizer que o banco usa o dinheiro, né, seja privado, seja banco público, tanto faz, ele usa o seu montante que ele tem em cash, nos cofres, né, e redistribui ali a verba para as pessoas lá dos programas sociais do governo. Por que o governo atrasa esse repasse para o banco? E o banco é quem fica pagando? Porque dá tempo de reabastecer o governo. Lembra os impostos? O imposto não abastece o governo? E então, todo ano, quando vão investigar os gastos dos presidentes, eles vão investigar o governo. Ah, o governo está em alta, porque ele segurou, ele não repassou o dinheiro para o banco. Então, quer dizer que o dinheiro acumula ali com o governo. Aí vai lá a justiça, investiga anualmente como que foi. Ah, tá bom, então tá aqui, o dinheiro tá aqui. Tudo bem, pode continuar aí. Isso é um projeto, né, que vem lá desde o Fernando Henrique, né, numa aliança que tem a ver com questões relacionadas ao Banco Mundial. O Banco Mundial só vai reconhecer determinadas situações favoráveis ao país se o governo tiver com dinheiro. Então, para não vazar o dinheiro de uma vez, o governo segura o repasse, ele não passa para o banco. E aí começa a acumular. Aí vai lá, a justiça, olha, então beleza, então quer dizer que o governo está com dinheiro. Vamos continuar a fazer o que a gente tem. Então quer dizer que é uma técnica para segurar o repasse para o banco. E assim vem acontecendo. Desde a época do Fernando Henrique, Lula, Dilma, nos níveis municipal, no nível estadual, no nível federal. Então, quer dizer que a pedalada fiscal, ela vem acontecendo desde sempre. Mas, no governo da Dilma, o Cunha, ele abre
o impeachment acusando a Dilma de pedalada fiscal. E aí vem as interpretações. Tá certo ou tá errado? Por quê? Se acontece desde o Fernando Henrique. Não, mas daí, você tá entendendo? E isso tudo no meio de uma sociedade que está insatisfeita, no meio de uma sociedade que está tensa. Quer dizer, então, que alguns entendem que o PMDB fez uma manobra, até porque a maioria do Congresso era do PMDB. Né? Então, para aprovar se deveria ser impeachmentado ou não, existe uma maioria parlamentar, através dessa acusação, para tentar incriminar a Dilma. E aí, eu vou até dar uma lida aqui na internet, algumas opiniões, para a gente ver, né? Tá certo, tá errado, fazer a pedalada fiscal? Olha, Célio Borja, que é um ex-ministro da Justiça, ele fez uma entrevista para o jornal da Globo, o Globo, né? E ele afirmou que a pedalada fiscal é sim um crime de responsabilidade. Ele disse assim, ó, abre aspas: o executivo não pode praticar atos que precisam de autorização do legislativo sem essa autorização. Isso atenta contra o princípio da separação dos poderes, rompe o equilíbrio entre eles e ninguém tem atribuições ilimitadas. Fecha aspas. Então, quer dizer que esse está dizendo que a pedalada fiscal é um crime. Mas, por outro lado, uma outra pessoa chamada Dalmo Dallari, ele é professor emérito da USP e ele fez uma entrevista ao jornal O Globo de novo, explicando por que ele não considera a pedalada fiscal como um crime de responsabilidade. Então, ele diz assim, abre aspas, não foram gastos ilegais para beneficiar alguém, amigos ou terceiros. Apenas se mudou a data de transferência dos recursos ao banco. Ninguém se apoderou do dinheiro público que continuou com o uso público. Né? Então, são esses que afirmam que o Fernando Henrique fazia isso, o Lula fez isso, outros prefeitos fazem isso, governadores, presidentes. Então, segundo o Dalmo Dallari, não existe crime de responsabilidade quando a prática lá da pedalada fiscal. Mas existe uma terceira aqui, que é do Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC, em entrevista, PUC de São Paulo, em entrevista ao jornal, de novo, o Globo. Abre aspas lá. Do ponto de vista jurídico, o decreto que permite gastos sem autorização do Congresso é ato assinado pelo presidente da República, que pode entrar como crime de orçamentário. Agora, é preciso haver juízo político. Esse gasto não autorizado foi para o governo cumprir obrigações constitucionais? Foi com boa ou com má fé? Então, o que ele está dizendo é, tá, qual o contexto? Em qual contexto que isso foi feito? Porque a prática existe, nos 3 níveis desde o Fernando Henrique. E então, vocês percebem que é uma coisa complexa. E lembra do conhecimento epistemológico, o conhecimento de causa e profundo em níveis do judiciário, ou em níveis antropológicos, sociológicos, administrativos, conhecimento profundo de economia, tudo isso está conectado. Então, quer dizer que pouca gente entende. É difícil? Isso que a gente está falando aqui, gente, é o básico. Se a gente for aprofundar em cada uma dessas coisas que foram ditas aqui, né, Pronatec, questão energética, petróleo, questões judiciais da Lava Jato, questões sociológicas, né, das jornadas, questões antropológicas, históricas das eleições. E é claro que a grande massa, o grande público, lembra do termo que muitas vezes é utilizado, né, na sociologia, que é o analfabetismo político, mas isso tudo está em jogo. E no meio dessa efervescência toda, a Dilma, então, ela vai sofrer lá o processo do impeachment, né? E aí acaba o governo dela em meio a essa confusão. E assume o vice dela, que é o Temer. Mas daí a gente já está em 2016, né? E é uma outra história para uma outra aula.
Tá bom? É mais ou menos isso aí, espero que eu tenha sido mais ou menos claro. Valeu.